Chamar aqui, dando Marlon. Fala, Leandro. E aí, beleza? Tranquilo? Animado para hoje? Muito animado, né? Quando a gente recebe visita, a gente fica muito animado, né? Com certeza. E hoje é uma visita tão ilustre que a gente acompanha há tanto tempo, né? Faz parte da nossa vida, né? De alguma forma. Então, hoje é especial também, né? Exatamente. Estou botando aqui o nome, né? Fixar aqui o nome, o tema da nossa live de hoje, que é o poder de compartilhar conhecimento, né? A gente vai receber o NASA diretamente lá de Fortaleza. Aliás, olha que interessante, ô Marlon. A gente vai viajar pelo Brasil nessa Expert, certo? Exatamente. Vamos no Nordeste, vamos para o Sul, vamos rodar, vamos para São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul. Então, vamos fazer uma volta ao Brasil, né? Exatamente. Então você aí que está em casa, em quarentena, não está saindo, se prepara aí que a gente vai levantar voo e vai passear por vários sotaques aqui na nossa live. Com certeza vai ser não só rica de conhecimento, mas rica de cultura também, né? Várias culturas em um evento só. Até porque o conhecimento está espalhado, né, Marlon? Não existe mais isso de Rio, São Paulo, né? O conhecimento está espalhado em todos os cantos, né? Exatamente. Cada dia mais a gente vê que o pessoal de outras regiões está, pô, ainda tá igual, não tem mais essa ideia de disparidade entre sul, norte e tal, não. Tá todo mundo no nível e tem gente até que é muito melhor do que a galera daqui em outras regiões, né, Leandro? Isso aí, tanto que dos nossos experts, a gente não fez a conta, mas, por exemplo, do Nordeste tem bastante gente, do Sul também bastante gente, né? Verdade. Muito legal isso, cara, muito legal. Então, você que está chegando aí, hoje o tema é o poder de compartilhar conhecimento. Então, vai compartilhando aqui essa live, porque vai ser demais essa live. Daqui a pouco a gente vai chamar o nosso convidado aqui. Ele já apareceu por aqui. E a gente vai falar um pouco sobre qual é esse poder de compartilhar o conhecimento, né? Com certeza. Então, Leandro, sem mais delongas, vou me despedir, vou deixar você aí com o nosso convidado, que vocês, né, consigam transmitir o máximo de conhecimento nesses próximos minutos aqui. Só deixa eu achar aqui o NASA. O NASA, manda um sinal aqui para mim. Deixa eu ver aqui. Achei. Então, beleza. Vou indo lá e amanhã a gente troca de lugar. Valeu. É isso aí, gente. Para vocês entenderem um pouquinho, um dia eu vou estar aqui recebendo convidado, outro dia o Marlon vai estar aqui recebendo, né? E também quero avisar para vocês entrarem lá no nosso link, né? Clicarem no link da nossa bio e irem para o nosso grupo do WhatsApp, que a live continua lá, a gente vai tirar dúvidas lá, vai mandar material lá, resumo da live. Então, depois que acabar a live, clica lá no link que vai ter muito material bacana por lá. Exatamente. Não deem mole, não percam que se perder alguma partezinha, alguma frase aqui especial, depois do resumo vocês vão conseguir recuperar, né? Então é isso, vou lá. Boa sorte aí, Leandro. Obrigado, querido. E um abraço pro NASA. Falou. Valeu. Bom, então, pessoal, vou chamar aqui o nosso convidado ilustre da noite. Nosso primeiro convidado da nossa Expert Meta, Grande NASA! E aí, Leandro, tá tudo bem aí em cima? Beleza, cara? Como é que você tá aí? Tudo ótimo. Então tá bom aí, cara. Show, hein? Toca aí. Show. Beleza, querido. E aí, Boa como noite, está? meu Tudo amigo. bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Melhor agora, né, com esse convite maravilhoso, certo? Eu me sinto muito honrado estar nessa abertura aí do Expert Meta, né? Vocês são dois feras aí, grandes amigos. Estou muito feliz de estar aí contribuindo com esse grande evento. Isso, NASA. Quando a gente pensou na Expert, o tema da Expert é um convite ao conhecimento, né? E a gente, debatendo os temas, a gente falou, pô, o NASA pode falar vários assuntos. Você é um conhecedor de muitos assuntos, mas quando pintou
no primeiro tema que a gente pensou, o poder de compartilhar conhecimento, a gente falou, cara, tem que ser o NASA para falar disso, porque ele é um cara que a gente compartilha muito, não só fala que compartilha, mas compartilha, e a gente aprende muito com você, e a gente está muito feliz, cara, de receber aqui. Seja bem-vindo à Casa do Meta. Pô, muito bom, cara, muito bom mesmo. Reforço aí minhas palavras, estou muito feliz. Show. Vamos lá, vamos embarcar nessa viagem? Vamos, já separou o passaporte aí? Tá valendo. Tá na validade então, ainda. Fazer a galera mandando um alô aí, pessoal que está vindo aqui no Meta pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa casa. Se tiver alguma dúvida, é só mandar aqui pra gente. Pessoal que estiver gostando, clica aí no coraçãozinho então para a galera receber essa live aqui de coração aberto, tá? Fazer uma apresentação rápida aqui do nosso convidado, nosso expert de hoje, né? O NASA é gerente de informações estratégicas e atuariais, né? Perito atuarial em saúde suplementar, colunista do Futuro das Coisas, criador do Valor Futuro Atuarial, inclusive está escrito lá no Valor Futuro Atuarial, colaboração e compartilhamento, tá com a camisa aí? Que? Boa! Criador dos assuntos atuariais, criador do NASA Talk, hashtag NASA News, hashtag NASA Jobs, hashtag Valor Futuro Atuarial. Ele é atuário, mestre em economia, entusiasta, tirar aqui, futurista, pai da Kira e dono da melhor receita de vitamina de abacate de todas. Esse é o NASA. NASA, muito bem-vindo aqui à Expert Meta. Muito obrigado, amigo. Show, hein? Faltou um detalhe, sou o esposo da Romênia, a mãe da Kira. Romênia, um abraço, desculpa, esqueci mesmo. Não, tranquilo. Inclusive, já deixando a deixa, sem a família, meu amigo, a gente não consegue compartilhar conhecimento, a gente não consegue fazer nada disso, né? Sem o apoio da família, sem o apoio dos amigos, né? Então, assim, eu sou muito grato à minha esposa, né? Que agora mesmo está com a nossa pequena, né? Para a gente estar aqui contribuindo com esse grande momento. E a gente agradece muito o seu tempo, Nas, porque um pouco antes eu estava falando contigo, eu escutei a Cria lá chorar um pouquinho, então a gente sabe como o tempo para você é importante, você estando aqui com a gente é um presente, tá? Agradece tranquilo. A família aí. Tá? Show. Então, começando aqui, pessoal, sejam todos bem-vindos. Falar sobre o poder de compartilhar o conhecimento, né? Eu queria começar com uma postagem que você fez, né? Há pouco tempo no seu Instagram, mostrando o NASA em 2004 e o NASA de hoje, dando palestra, né, ensinando, passando conhecimento de uma forma tão clara. Eu queria saber o que aconteceu de 2004 até hoje, NASA. Foi uma aranha que te picou e você ganhou um superpoder do conhecimento, um superpoder da oratória ou não? Foi uma jornada que foi construída. Fala um pouco da sua jornada aí pra gente, Nasa. Perfeito, Leandro. Cara, esse negócio de picada de aranha, isso aí fica para a sétima arte, tá? A vida real, a vida real, de fato, ela é bem diferente. Tá? Assim, na verdade, eu só retrocedendo um pouco antes de 2004, na época da faculdade, eu sempre fui muito tímido, né? E assim, na época da faculdade já me interessava, já tinha algumas ideias em montar grupos de estudo. Naquela época, eu estou falando o quê? 99, 2000, a gente não tinha coworks, não tinha essa acessibilidade que nós temos hoje na internet, né? Esse mundo na internet. Então, eu tentava fomentar esse tipo de grupo de estudo. Só que, depois da faculdade, as pessoas, né, com seus afazeres, suas famílias, enfim, nunca conseguimos reunir nada. Então, ficava isso na minha cabeça, assim, cara, eu preciso, assim, eu acho que dentro de mim, alguma coisa dizia, olha, cara, isso é uma ferramenta de evolução humana, isso aqui você pode ajudar os seres humanos, você pode gerar valor, independentemente de qualquer assunto. E, na verdade, todos nós podemos fazer isso. Então, retrocedendo um pouco, agora chegando em 2004, né, que a timidez permanecia. Então, com isso, esse gatilho, Leandro, esse gatilho que me perturbava por dentro, de gritar para o mundo, né, assim, olha, eu quero, sei lá, vamos compartilhar notícia, informação, matéria, etc. Então, isso sempre ficou dentro da minha cabeça. E aí, aquele 2004, né, que foi essa postagem que eu fiz no meu Instagram, foi um evento, né, dentro do sistema Unimed,
Hoje a gente atua, né, no sistema de MED, em São Paulo, foi a primeira viagem a São Paulo. Então imagina só, aquele cara tímido ali e tal, então a primeira viagem a trabalho e logo com um evento mega ali em São Paulo. Então você fica muito acometido, né? Então você não aproveita os intervalos para bater um papo e tal, enfim. Então você fica totalmente bloqueado. Então, quando eu voltei, cara, eu pensei assim, poxa, quando eu voltei, eu fui para uma reunião e o meu chefe direto, né, meu gestor direto, falou assim, e aí, como é que foi o evento? E eu travei, eu não dei alguns pontos assim rápidos para ele. Aí ele falou, cara, não tá legal, assim, você foi para um evento e tal, e me deu um resumo assim tão pequeno, né? Me parece que você não aproveitou muito, né? E aquilo ficou na minha cabeça, sabe? E aí conectou com a questão de eu sempre querer, né? Tá compartilhando, tá se mostrando nesse aspecto. E aí foi que o trabalho acontece com o tempo, tá? Mas você tem que querer, você tem que dar a cara a tapa para isso. Você tem que correr atrás. Ninguém vai chegar, vai pegar na tua mão e vai dizer, bora lá, NASA. Agora você vai compartilhar conhecimento, então, NASA, agora você vai ser um cara, não vai ser mais um cara tímido, vai lá, sobe no palco e dá a tua palestra. Não existe isso. Então, eu fui tentando me especializar, eu fiz curso de oratória, né, eu fui procurando entender como é que as pessoas se posicionavam nas palestras, nas apresentações, porque eu sempre gostei muito dessa parte da comunicação. Eu acho que a comunicação é muito importante para qualquer profissão, né? E aí você saber sintetizar e você saber tornar o complexo em alguma coisa entendível, isso é uma sacada muito legal, tá? Então, com o tempo, assim, veja, ali foi 2004, a outra postagem já encarando aquele público já bem maior, né, na palestra, já ali, se eu não me engano, 2018, ou seja, mais de uma década, né, uma década e meia aí, né, um pouco mais de uma década, né, para estar chegando naquele ponto ali. Aí o que aconteceu? Eu participava participava do grupo, né, aí eu comecei no outro ano, eu comecei, porque esse evento acontece todo ano, né, então no outro ano eu já procurei participar do grupo, porque em 2004, eu estava tão nervoso que eu não consegui nem ir para o grupo atuarial. Eu fiquei tão perdido que aí eu acabei indo para o grupo de regulação, porque, querendo ou não, o meu trabalho tinha algum aspecto disso. Mas, cara, sabe, pô, o grupo atuarial, eu participei em função dos bloqueios mentais que eu tinha naquela época, que eu tive. Então, por exemplo, no ano seguinte, aí já fui para o grupo atuarial, e aí o coordenador lá do grupo já fazia algumas perguntas, eu já tentava interagir um pouco, já levantava a mão e dizia, olha, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, morrendo de medo. Porque, veja, o medo existe, cara. O medo nunca vai deixar de existir. Eu tô aqui nessa live, quando eu apertei no botão, que eu olhei para cima, é o frio na barriga, isso existe, a gente não pode se culpar por isso. Então, nos anos seguintes, eu fui tentando interagir mais, fui tentando dar a minha contribuição, até o ponto que eu mesmo, ninguém me chamou para dar uma palestra, mas aconteceu uma em 2015, eu me dispus, né, porque a gente sempre trabalhando muito, né, estudando muito, né, e aí eu procurei contribuir através de uma apresentação, também muito nervoso, enfim. Então, cara, as coisas foram acontecendo. E não existe uma fórmula mágica, certo, Leandro? Assim, que agora o NASA vai dar uma palestra. Não existe isso, cara. Sempre tem o nervosismo, sempre tem o aprendizado, né? Então, basicamente, em resumo, respondendo a sua pergunta, 2004 foi aquilo, né? Essa timidez e esse rompimento foi acontecendo com o tempo através da própria iniciativa, né? Caindo, levantando, aprendendo, e isso aí continua até hoje, né? Jamais dizer que eu estou preparado para qualquer público, qualquer palestra, enfim. Mas isso é um desejo meu, pode ser que outras pessoas tenham outros desejos, né? O conhecimento ele pode ser compartilhado, mas outras pessoas podem preferir ter outros objetivos. O que a gente está falando aqui, o que a gente está falando aqui são formas, né, de que se você está afim mesmo de dar uma rompida, vai ter que mudar, e mudanças dói, né? Mudança dói, não é fácil, tem o fracasso no meio do percurso, mas aí
quando você consegue um degrau a mais, você olha para trás, aí você sente orgulho de você mesmo. Isso é o que é importante, você se comparar com você mesmo ao longo da jornada, e não com os outros, né? Isso aí, Nasa. Eu já tive. Foi muito legal essa postagem, porque eu já tive um prazer de assistir uma palestra sua, né? E na palestra você parecia estar em flow, assim. Você estava voando, né? Ensinando de uma maneira clara, e as pessoas também estavam, que estavam assistindo, né? Falou, cara, eu falei, pô, um dia eu vou querer apresentar uma palestra que nem o Nasa. Mas eu também tímido, né? Pô, será que eu vou conseguir? Aí eu vejo a sua postagem e vejo que a jornada é construída, né? É um passo de cada vez, que nem você Com falou, e certeza. se você quer também, você tem que correr atrás, né? Procurar. E então eu fiquei assim muito feliz de olhar aquilo e falar, pô, é isso, é todo dia, estou no caminho certo. Todo dia eu vou fazer, subir um degrau, para que um dia, quem sabe, Isso. eu possa apresentar uma palestra assim, nível NASA. O que falta também, cara, às vezes é consistência, tá? Às vezes a pessoa fica muito empolgada, quer mudar, quer fazer tudo, aí faz ali, demora alguns meses, depois esmurece. Às vezes porque falta alguma coisa, às vezes porque a pessoa, talvez aquilo ali não seja realmente o propósito que a pessoa está procurando, tá? Sim, Assim, o que a gente está falando aqui são atitudes, práticas, boas práticas que influenciem, que estimulem as pessoas a fazerem o que elas gostam, né? E o conhecimento está em tudo, praticamente. sim. Então, depois que em 2018, né, que você já era uma referência ali palestrando, então a aprendizagem acabou ou ela continua? Nunca acaba, cara, nunca acaba. Aquele, existe uma frase, né? Uma frase que a gente foi doutrinado, né? Durante a minha adolescência, minha infância e minha adolescência, eu tinha na minha cabeça assim, os estudos, quando eu terminar os estudos eu vou trabalhar. Quando eu terminar, isso não existe, cara. Essa doutrina tem que ser quebrada, isso não existe. O estudo, ele é contínuo, todo dia a gente está aprendendo uma coisa nova. Então a aprendizagem continua. E assim, e é muito interessante essa comparação de você mesmo, você com você mesmo, para você ver o que é que você precisa evoluir. Porque você não pode ficar. É claro que você tem que. Tudo na vida é o equilíbrio, tá, Leandro? É Sim, muito importante a gente deixar registrado isso, que o equilíbrio é o cara dentro das nossas vidas. Então, assim, você se cobra para melhorar, se cobra para fazer, estudar mais, se cobra para a aprendizagem não acabar nunca, né? Sempre continuar. Entretanto, é importante você, né? Você respeitar os seus limites, respeitar ali a pegada que você está vivendo naquele momento, né? Para também não se transformar numa pressão desnecessária. sim, sim. É porque acaba se tornando um prazer, né? Eu lembro, acho que foi ano passado, eu vendo uma postagem sua num sábado, né? Pelo menos aqui no Rio de Janeiro estava muito sol. No sábado você fazendo curso de oratória. Ano passado, você já tem um conhecimento de oratória, não sei se o curso era ao certo de oratória, mas você estava fazendo um É, curso e eu falei, caramba, é isso, né? E eu tenho certeza que você estava lá por prazer, não por obrigação, que quando a gente é muito jovem, a gente acha que o estudo é uma obrigação, né? Depois a gente vê que é é, um prazer, né? total. É muito bom, cara, aprender qualquer coisa que seja. E tudo que você aprende nunca. Tudo, quer dizer, deixa eu refazer aqui. Tudo que você aprende é muito válido. Muito. Porque fica armazenado e mais cedo ou mais tarde, esse pensamento vem e você combina com outras coisas que você leu, e aí você consegue ter uma solução de um problema, ou você consegue, sei lá, tá aqui fazendo uma live sobre um determinado assunto. Ajudar uma Enfim, pessoa, né? ajudar uma pessoa perfeitamente. Então, cara, é sensacional, é mágico. Você falou a palavra certa, flow. Assim, estado de flow. Por quê? Porque é exatamente quando a gente encontra realmente o objetivo, assim, o porquê que você está aqui na vida e você consegue você consegue se conectar com a vida perfeitamente. E as coisas fluem perfeitamente, tá? E assim, não precisa, como eu falei, novamente, eu vou falar aqui, não precisa ficar se cobrando direto das coisas, porque, por exemplo, eu levei muito tempo para entender isso aí. Lembra que lá na faculdade eu já tinha isso na minha cabeça, mas ainda era muito confuso, né? Agora não, eu consegui materializar esse objetivo. E isso foi com o quê? Depois dos 35 anos,
né? A Eu maturidade digo acaba que ajuda também, né, Nasa? isso, perfeitamente. Tem gente que consegue encontrar mais cedo, tem gente que não Sim, consegue encontrar, só consegue encontrar mais tarde. Enfim, cada um com a sua jornada, tá? E isso tem que ser isso. respeitado. Então, assim, levou-se muito tempo para entender isso aí. Então, o poder do compartilhar conhecimento foi realmente assim, é o meu combustível. É um dos meus combustíveis, né? Um Sim, dos. Assim, pô, claro que existem famílias, existem vários valores, né, envolvidos, que são muito importantes. Mas a prática, essa prática para mim, cara, é assim, pô, é acordar de manhã, vou ler alguma matéria para compartilhar, para ver se isso aqui é interessante para aprender e também externalizar esse aprendizado para os outros, né? isso. Você está falando aí, a gente entrar aqui mais sobre compartilhar o conhecimento, né? Muitas pessoas ainda veem a retenção de conhecimento como uma vantagem competitiva, né? Será que agora compartilhar conhecimento vai fazer parte do novo normal tão citado? Totalmente, cara. Antigamente existia uma frase assim, quem detém informação detém o poder, né? Isso, Sim, isso ainda prevalece, isso ainda prevalece. Mas, cara, o novo normal não tem para onde correr. Tá todo mundo unido contra um inimigo invisível, né? E aí você vê a quantidade de lives que estão acontecendo agora, a quantidade de cursos online que surgiram, e muitos deles que eram pagos ficaram temporariamente de graça, gratuitos, verdade. exatamente para fomentar aí, né, a ajuda aí para as outras pessoas. Então, cara, o conhecimento agora compartilhar, com o compartilhamento e a colaboração, eles estão muito em voga cada vez mais. E eu acho que essa pandemia, essa quarentena deu uma acelerada, deu uma potencializada tremenda em tudo isso aí, tá? Então, eu acho que sim, o novo normal, ele vai ser regado a muito disso. Até porque a gente vê também que houve uma aceleração da tecnologia, né? Sim. Houve uma aceleração da tecnologia e essa aceleração da tecnologia vai permanecer por muito tempo. Ou seja, ou seja, isso é um caminho sem volta. Isso é um caminho sem volta, ela é exponencial. Então, assim, o que é que vai sobrar para o ser humano? Se utilizar dessas tecnologias a seu favor, e a gente está fazendo isso agora. Eu estou aqui em Sim. Fortaleza, no nordeste do país, você está no Rio de Janeiro, no sudeste do país, sei lá quantos mil quilômetros de distância, mas estamos aqui um do lado do outro, não, um aqui próximo do outro, né, virtualmente, Aham. e, e a tecnologia é ao nosso favor. Então, sim, eu acredito que o compartilhamento vai dar uma potencializada sim. Isso, até porque quando a gente compartilha, né, Nasa, a gente aprende muito também, né? Não é só a pessoa Muito. que aprende, né? Tem a É, pirâmide do aprendizado, né, de William Glasser. isso, Ele fala que quando a gente lê, a gente aprende, retém 10%. Quando a gente isso. escuta, 20%. Quando a gente Uhum. vê, 30%. Quando a gente vê e ouve, 50%. Quando a gente ensina ao outro, é 95%. 95%, Então, é. se você acha que você está fazendo ao bem à pessoa, você está fazendo um bem enorme para você também, né? Isso. Porque isso exige mais estudo, exige que você tenha que se atualizar. Hoje em dia, cara, agora com o advento da internet, a turma não perdoa. A turma não perdoa. A turma Sim. sabe quando a coisa é clichê, sabe quando a coisa Uhum. é muito superficial, né? Então é muito importante também que dentro desse compartilhar conhecimento, você também coloque uma pitada da tua pessoa dentro dele. Em que sentido? Ou você faz um resumo daquele conteúdo, tá? Obviamente sem plagiar, né? Por Sim, favor, vamos colocar as fontes, né? sim. Isso é muito importante. Então, assim, fazer um resumo e colocar a fonte. Ou então você pegar vários assuntos que você acha que é interessante, montar o quebra-cabeça na sua cabeça e fazer um texto, um artigo, uma live, seja lá o que for. Então, te exige muito. Então, se a coisa não é consistente por muito tempo, a coisa para, as pessoas não vão te dar audiência. E isso é bom porque filtra. Porque Uhum. filtra exatamente assim, o que é que você está disposto a compartilhar, o que é que você está disposto a dar a sua cara a tapa para tentar ajudar o próximo nesse compartilhamento. Então, nesse aspecto, você é exigido constantemente a se atualizar
Porque se vacilar, a turma não perdoa, tá? Então a Sim, internet, ela deu esse... É claro que existem diversos públicos, né? Mas assim, de uma sim. maneira geral, quando a coisa não é verdadeira, tá? Quando é muito clichê, as pessoas realmente não curtem muito, por muito tempo, né? Digamos assim. É legal a gente, não é compartilhar não é um Ctrl+C, Ctrl+V, né? É a Isso. gente digerir o aprendizado, né? É É, interpretar aquele aprendizado e informar da sua forma, né? Botar sua cara, o que que você acha, né? isso. E é legal ter sempre uma troca, porque pode surgir dúvidas, né? Onde a pessoa do outro lado vem com um questionamento e você nem parou para É. para pensar sobre aquilo, né? Tu vem, pô, Às vezes verdade. às vezes nem leu a notícia, mas viu ali o tema, o título, e manda Isso. bala, né? Ainda mais num Brasil muito polarizado que a gente está É, vivendo, a gente recebe uma informação, já quer logo retrucar, então acho que você digerir, respeitar a opinião, por mais que você não concorde naquela opinião, né? Respeita a opinião do próximo e vamos, isso aqui é legal dessa parte, isso aqui é legal dessa parte. Não concordo, mas respeito. É uma frase que eu uhum, gosto muito de usar. uhum, perfeito. É isso aí. E e você, Nasa, você fala para muitos públicos, né? Fala para alunos, aliás, uma galera jovem aqui, jovens atuários, né, que te seguem, fala para diretores, né, de empresa, fala para um corpo técnico. Então, a forma de comunicar tem que atender ao público também, né? Não adianta você chegar, por Tem. exemplo, para um médico e botar aquela fórmula É, de matemática não adianta. atuarial, que ele, né, não é aquilo que ele está querendo digerir, né? Ele não vai digerir aquilo. Você tem que passar o conhecimento da forma que ele entenda, né? Perfeitamente. Você tem que entender o seu público, isso vale também para escrita, para lives, para palestras, Uhum. para tudo. Então, realmente não adianta. Eu acho que você ter um poder de síntese, de transformar o complexo em simples, né, em entendível para a maioria das pessoas, essa é a grande sacada. Essa opinião, às vezes, é divergente entre as pessoas, entre até os próprios atuários, né? Tem atuário Uhum. que defende que realmente a matéria é complexa e tem que mostrar a complexidade mesmo, que é meio que para dar dar aquela, digamos assim, aquela Segregada. dependência, né? Sim. Dependência. Então, dessa forma, isso na minha opinião, tá? Como você acabou de falar, eu respeito, né? Eu respeito, mas assim, na minha opinião, eu acho que isso não vale mais, porque na verdade essa questão entra muito naquela primeira frase que a gente falou, quem detém informação detém um poder, né? Na verdade, eu acho que você detém o poder na hora que você compartilha o conhecimento de forma simples e que as pessoas entendam. Às vezes a gente escreve um texto, aí vem um aluno e diz assim, Nasa, adorei o teu texto porque ele é muito técnico, eu adoro quando você escreve textos técnicos. Então, assim, eu sei que eu vou escrever, eu vou colocar a fórmula matemática e eu vou pegar um certo público, mas ainda tem, mesmo assim, ainda tem gente que vem até mim questionar e diz assim, cara, mas é aquela fórmula, assim, com dúvidas relacionadas a alguma parte do texto, que aí a gente vem e explica perfeitamente. Já outros não, a grande maioria a gente tenta fazer numa linguagem mesmo que seja mais entendível. E essa é a grande sacada, tá, Leandro? Essa é a Uhum. grande sacada, a gente saber interpretar e saber falar para que as pessoas entendam. Na verdade, você vai dar uma palestra, né, você vai compartilhar um conhecimento, você pode estar dando uma palestra para 10 pessoas, pode ter certeza que as 10 assim, vão entender, tem uma probabilidade grande das 10 entender do jeito que elas querem. Porque aí Sim. depende da. Tem muita gente que é visual, tem gente que é auditivo, tem gente que está com problema e está ali olhando, mas está pensando em outra coisa, tá? Tem gente que pega só algumas partes da minha fala, tem gente que só consegue, pega uma parte do meio, mas não consegue conectar no começo, aí vai conversar com outra pessoa, a pessoa comenta, aí ela vai e conecta, entendeu? Então cada mente é diferente. Então, assim, muita gente. Essa é uma grande dica que você tem que tentar fazer com que se colocar no lugar do outro, para ver, para tentar fazer com que o texto ou a fala esteja o mais simples e mais entendível possível. Mas muita gente faz, tem muita segurança em determinado assunto, já está muito habituado a falar aquelas siglas, fórmulas, etc., e acha que as outras pessoas vão entender. E aí, isso aí realmente é uma coisa que a gente tem que aprender. Inclusive, eu passei por isso, né?
passo por isso também. Assim, de vez em quando a gente tem que fazer essas revisões aí para não passar por esse tipo de problema, né? Sim, o Pablo botou aí que você é um grande defensor do atuário para não atuários, né? Isso. Você, Thalita, também faz um trabalho muito bonito divulgando a nossa ciência atuarial aí para as pessoas que não conhecem, né? Muitas pessoas, pelo menos quando eu comecei a formação, você então, NASA, não sabia o que era um atuário, ciências atuariais, e muita é culpa nossa por não divulgar Isso. tanto, né? Não se fazer explicar, né? Então, agora você aí sempre com um canal no YouTube, no Instagram, sempre botando material aí para diversos públicos, né? Foi muito importante aí a lembrança do Pablo, do atuário para não atuários, porque essa ferramenta, ela serviu também para essa evolução de 2004 até 2018, né? Eu passei 6 anos fazendo palestra, às vezes era tão interessante que às vezes dava 70 pessoas, dava mais de 100 pessoas, às vezes tinha pessoas de outras operadoras que vinham assistir também, e a gente tentando fazer uma linguagem, cada ano a gente tentava fazer uma linguagem mais simples, dando exemplos, né, colocando o dia a dia, né, contando histórias, né, e aí era muito bacana mesmo, de forma presencial. E aí foram 6 anos que também fizeram parte dessa evolução, dessa jornada aí. Isso, eu e Marlon aqui no Meta, né? A gente sempre conversa de passar a educação financeira sem o financês, né? Sem usar, quando a gente pode não usar aquelas siglas, é claro que vai depender do público, mas a gente sempre tenta, né, contar uma história, trazer para o mundo onde uma pessoa comum possa entender, né? O importante é ele entender. Depois ele vai se habituar com as siglas, com as taxas. Depois ele vai se habituar de tanto escutar até. Mas o importante é ele entender a mensagem, né? O contexto. Perfeito. E aí assim, financeiros, o atuariês, né? E aí existem, como você mesmo falou, né? Existem sotaques, né? Vários sotaques. Então, assim, o sotaque tudo bem, mas às vezes existem algumas palavras regionais que a pessoa não entende, né? Assim, se eu for falar o cearês aqui, pode ser que algumas expressões você que é carioca não entenda e o público que está assistindo também. Sim. Então, na hora de compartilhar um conhecimento, tomar esse cuidado também, tá? Tomar esse cuidado para tentar passar uma régua aí na média e tentar falar, procurar não dizer assim, assim, a não ser que você fale e depois traduza, né? Mas a ideia realmente é mesmo, brother. Perfeito. Né? Tem uma frase que eu acho muito interessante, que é: conhecimento é saber que tomate é uma fruta. Sabedoria é você não botar o tomate na salada de fruta. Né? Então você tem que saber, quando você passar, você tem que saber o público, tem que saber passar essa informação. Né? Isso que é a sabedoria. Né? E você, NASA, você é um entusiasta aí da tecnologia, né? Você é um que acha que a tecnologia vem para nos ajudar, e vem, né? Ajuda muito a compartilhar o conhecimento, tá em várias redes sociais, né? Tá no LinkedIn, tá no YouTube, né? Tá no Instagram. Você entende que a tecnologia, então, cada vez mais vai ajudar o ser humano a compartilhar conhecimento, né? Não vai tirar o lugar do ser humano. Ela vai ajudar. Nesse aspecto, sim. Até porque vai chegar um momento, assim, existe uma temática aí, uma discussão, né, que com a indústria 4.0, que vem aí com internet das coisas, né, a Big Data, volume de dados muito grande, e vai chegar um momento em que vai existir muita robotização em processos padronizados, em processos repetitivos, né, que hoje ainda são muito ocupados por seres humanos. Inclusive, nós mesmos do ramo atuarial, nós temos ainda muitas práticas, né, muitos processos ainda manualizados e que têm a necessidade de serem automatizados. Então, além dessa questão desse risco, digamos assim, né, do robô tomar o emprego do ser humano, a gente tem que entender que toda dificuldade tem as suas oportunidades. Então, nessa dificuldade, a gente tem que entender, é claro que a gente está falando de um ambiente geral,
a gente tem que respeitar, a gente tem que ressalvar aqui as diferenças, né? O país é continental, é cheio de diferença, enfim, a gente está falando aqui num ambiente geral, assim, mais voltado para o nosso mundo, né? Atuarial, financeiro, contabilidade, controladoria. Então, as oportunidades são o quê? Que os robôs vão ficar ali com a parte chata do trabalho, aquela parte repetitiva, que não vai te agregar nada. E vai sobrar mais tempo, digamos assim, para você analisar, né? Apesar de que existe o risco também do robô vir a analisar também, mas aí até então precisa ser programado por um ser humano. Mas assim, fazendo um exercício de extrapolação de verdade, a gente tem que ver que, digamos, o ser humano, muita coisa vai ser substituída pelo robô. Então, o que é que vai sobrar para o ser humano? É ser humano, né? Ser humano e tentar ajudar o próximo, tentar agregar valor para o próximo. E hoje, a tecnologia já nos ajuda nesse aspecto. E aí existe um conceito que vai sair já do forno aqui para fazer uma postagem no Instagram ainda essa semana, que é sobre a sociedade 5.0. Ou seja, você tem a indústria 4.0 e você tem do outro lado a sociedade 5.0. Hoje, esse conceito está muito voltado lá para o Japão, tá? O pessoal ali, né, da Ásia são bem avançados nesse aspecto. E o conceito principal dessa sociedade 5.0 é exatamente se utilizar da tecnologia a seu favor. E é o que a gente está fazendo aqui agora. Hoje, a gente tem essa possibilidade de estar compartilhando conhecimento através dela. Então, eu vejo que a tecnologia vem nos dar essa oportunidade de potencializar cada vez mais isso, com outras tecnologias, realidade aumentada, realidade virtual, enfim. Então, mas aí a gente tem que também respeitar, Leandro, os perfis, né? Tem muita gente que é low profile, tem muita gente que não gosta de se expor, mas a pessoa é muito legal, a pessoa é muito boa, a pessoa é uma pessoa genial, sensacional, mas Sim. Ela não gosta de se expor na internet, ela não gosta de se expor, ela prefere ajudar uma pessoa através dela mesma, no corpo a corpo, no mano a mano ali. Então isso tem que ser respeitado também, tá? E é de grande valia esse tipo de comportamento. O que eu estou respondendo aqui é a questão da tecnologia em si, né? Sim. Mas ela, sem dúvida, vai ajudar muito e hoje já está nos ajudando. Então, naquela época que as bibliotecas eram físicas ainda, não existiam nada que eu pudesse reunir várias pessoas ao mesmo tempo para discutir um determinado assunto, ou eu expor algum assunto, né, e receber as opiniões das pessoas. Hoje você tem essa possibilidade através das redes sociais. Então tem muita gente que é contra a rede social, mas porque talvez não entendeu isso, ou então porque também é uma pessoa low profile mesmo, entendeu? Sim. Então assim, a gente aqui, Leandro, o Expert Meta, a gente está aqui para fomentar ideias, né? Não para fazer juízo de valor. De forma alguma, ninguém aqui é o dono da verdade, tá? A gente está falando apenas práticas, né? Para que fique bem registrado isso. Então, muita gente... Você tem Instagram? Você tem um LinkedIn? Eu não tenho um LinkedIn porque eu não estou desempregado. Eu não tenho Instagram porque aquilo ali só tem foto boba, foto de ostentação, não tem conteúdo. Cara, tem muito conteúdo rolando na internet. Muito. Hoje, agora, assim, reforçando a resposta do novo normal, mais do que nunca você tem conteúdos ao mil. É a tal da cauda longa, né? Que teve até uma palestra do Murilo Gun no TEDx aqui em Fortaleza, onde ele fala dessa cauda longa, que é exatamente a quantidade de materiais que você encontra na internet e que você pode se utilizar disso aí. Então, eu acho que a tecnologia é um processo que é retroalimentado. Surgem novas tecnologias, aí muda-se o comportamento humano. Aí, com essa mudança do comportamento humano, criam-se novas tecnologias. E fica um ciclo virtuoso, contínuo. Tá entendendo? Sim. É muito legal o que você falou, até citou, eu estava pensando aqui no Murilo Gun, que nesse período de pandemia ele liberou o curso dele, estava totalmente grátis, é um curso sensacional, reaprendizagem criativa. Até conversei contigo, né? Sobre o curso, e eu mandei para muita gente, né, falando, pô, esse curso e totalmente grátis, totalmente online, né? A Expert Meta é muito inspirada na Expert XP, que era gratuita também, que foi totalmente gratuita, online. Então, a gente é aquilo, né? Você usar
a tecnologia, as ferramentas a seu favor, né? Ela pode, o pessoal julga muito, coloca a rede social como bandida, mas você tem que saber usar, é que nem um cartão de crédito, né? O pessoal, o cartão de crédito é um bandido. Não, não é um bandido, você tem que saber utilizá-lo da melhor forma. Você pega o Instagram, você pode ter lá os amigos, pode ter o cantor de samba, pode ter a sua diversão, mas você também vai encontrar muito conteúdo bacana. Eu acho muito interessante da tecnologia, eu gosto muito de ler, eu escutar os autores que eu leio, né? Eu tenho essa possibilidade com a tecnologia, né? Eu posso ver o Nassim Taleb falando, eu leio e depois eu escuto ele falando, falo, caraca, olha a oportunidade que a tecnologia me dá, eu escutar os autores que eu leio. Então você tem que usar a tecnologia não apenas para diversão, né, as redes sociais para diversão, mas também para buscar o conhecimento, né? Você se preparar para buscar esse conhecimento, esperar o conhecimento chegar até você. Você vai e busca esse conhecimento. Uma coisa muito linda que você falou é isso, que eu guardei aqui, com a tecnologia, a gente está deixando de fazer o trabalho das máquinas para voltar mais para o ser humano, né? O conhecimento próprio, né? Esse é muito importante, né? A essência pura. E essa essência perpassa, principalmente também, nessa agregação de valor com o outro, tá? Muito bom, então, né? assim, quando a gente compartilha conhecimento, a gente inspira as pessoas, tá? A gente inspira. E acaba também se tornando autoridade. Essa palavra autoridade é uma palavra que é comumente utilizada na internet, né? Nesse mundo da internet. Mas a gente pode trocar autoridade por, sei lá, uma pessoa que é referência, ou então uma pessoa que eu me lembro quando surge aquele assunto, né? Porque assim, a gente tem um pouco de cuidado com... Aqui a gente trata como os experts. Os experts, pronto. Então, a pessoa vira expert naquele assunto. Só que, na verdade, expert no assunto, referência no assunto, existe um outro lado, que o mundo é movido por perguntas e não por respostas, tá? Então, você nunca vai saber de tudo daquele assunto. Então, vamos lá. O NASA, vamos supor aqui, né? Eu escuto, às vezes, esse tipo de expressão. O NASA é referência, como você falou, é referência, né, tal, atuário, mundo atuarial. Show, eu recebo isso com o maior carinho, eu recebo isso com a maior satisfação pelo meu trabalho. Mas eu, dentro de mim, eu não me sinto uma referência. Pelo contrário, eu me sinto um eterno aprendiz. Porque cada momento que você passa, quanto mais você estuda, mais dúvidas aparecem. E o aprendizado, como a gente falou no início da live, ele é contínuo, ele não para. Então você se torna uma certa, digamos, uma pessoa, um expert, lembrado, né, diante daquele assunto, mas é muito importante, se você quiser se aventurar nesse mundo do conhecimento compartilhado, você ter essa humildade, né? Ter essa humildade de que, na verdade, é uma troca de conhecimentos. Leandro, para você ter ideia, tem muita gente que manda mensagem para mim. Semanalmente eu recebo várias. Rapaz, tem gente que manda, que são perguntas assim, que num momento eu poderia estar imaginando que é uma pergunta maluca, sabe? Mas, cara, eu adoro essas perguntas malucas. Porque é nessas perguntas, lembre-se que o mundo é movido pelas perguntas. E são nessas perguntas que eu já estou há um tempão na saúde suplementar, e eu olho para aquela pergunta e falo, rapaz, eu nunca pensei nisso, acredita? Poxa, que ideia bacana. E aí eu falo para a pessoa, pô, parabéns e tal, continua com a tua pesquisa, continua aí com o teu propósito e tudo. Então é uma troca. O conhecimento compartilhado é uma troca, é uma via de mão dupla, tá? É uma via de mão dupla. Então é muito importante, quando você se dispor a fazer esse compartilhamento, você vai receber muito, você vai receber pedidos, você vai receber, às vezes, pedidos de favores, mas também você vai receber muita gratidão. Claro. Você vai, tipo assim, às vezes a gente está falando de atuário, de saúde suplementar, alguma coisa desse tipo, mas, por exemplo, a vitamina de abacate. Eu nem lembrava que você lembrava. Quer dizer, eu não lembrava, mas você que recebeu o conteúdo, gravou, gostou e até hoje lembra. Hoje de manhã eu te... Faço. Sempre lembro quando faço.
Agora as academias fechadas, né? E a gente, eu particularmente não gosto de ficar parado, sempre dou uma corridinha, né, e tal. E aí eu comprei um elástico, né? Comprei um elástico e postei de bobeira ali nos stories. Quando foi de manhã, conversando com um amigo meu, ele disse, rapaz, Nasa, comprei um elástico porque eu vi a tua publicação e tá sendo sensacional, porque eu também Motiva tava... as pessoas. já tinha tentado. Então, assim, cara, às vezes pequenas coisas. E isso não só eu, gente. Pelo contrário, todo mundo, todos nós que estamos aqui, a gente pode estar agregando alguma coisa para outra pessoa. A gente pode achar que é uma bobagem. Uma bobagem. Não, isso aqui para mim é tão simples, mas não é para outra pessoa. Você pode gerar um impacto gigantesco na vida da outra pessoa, para o bem, né? Para o bem. Porque existe aquela frase lá, né, que o mundo já tem críticos demais, então vamos estimular as pessoas, né? E aí, cara, pois não. O compartilhamento, desculpa, Nasa, o compartilhamento, o conhecimento, o compartilhamento tem que ser de gentileza, de carinho. Isso. E até contar uma passagem aqui, que eu um dia estava trabalhando, né, um dia estava um pouco para baixo, estava um pouco desmotivado, porque acontece na jornada, né, a gente demais, tem dias, sim, né, sem dúvidas. tem dias que são noite. E então, é interessante que você pegou uma postagem nossa lá do Meta, publicou, republicou, ainda botou uma mensagem lá. Eu falei, rapaz, olha só, o Nasa, um cara que eu admiro bastante, repostando, né, uma publicação minha. E aquilo me deu um gás, me deu uma motivação, né, para eu continuar lá. Não, pô, eu estou no caminho certo. Né? Então, é muito importante a gente ter a sensibilidade, né, de quando lembrar de uma pessoa, né, até proponho, quando todos aqui saírem dessa live, como a gente está afastado, né, fisicamente, né, mandar uma mensagem para um amigo, a primeira pessoa que vier na sua cabeça, uma mensagem de carinho, uma mensagem de apoio, porque essa mensagem pode mudar a vida da pessoa, pode mudar o dia, pode mudar a vida, né, a gente ter essa sensibilidade, né. Eu gosto muito de dar presente, por exemplo, livro, né? Gosto de dar livro de presente. Porque não é livro por livro, é um livro que eu li e pensei na pessoa. E não precisa ser aniversário, Natal. Né? Pô, gostei de um livro, pensei nessa pessoa, acho que a pessoa a pessoa precisa, ou então ela vai receber de bom grado esse livro, então eu dou de presente, que é a forma de você compartilhar uma gentileza, compartilhar não só conhecimento, mas gentileza e carinho também, né? Perfeito. E aí nessa jornada de compartilhar, você vai conhecer muita gente. Muita. Inclusive fora do Brasil, enfim, Brasil gigantesco, você vai conhecer várias pessoas. Cara, é mágico, você imagina assim, você criar conexões com pessoas que você nem sabe, nem conhece, mas a pessoa está ali do outro lado da tela e a pessoa consome os teus conteúdos e também, como eu falei, né, sempre é uma troca, tá? Nunca é uma via única, sempre é uma via de mão dupla. E essa gratidão, essa conexão movida por gratidão, cara, isso é, para mim particularmente, é um alimento para minha alma, tá? Também acho, assim, concordo. É claro que, assim, o dinheiro é muito importante, ninguém vai ser aqui hipócrita de não dizer isso. O dinheiro é muito importante. A questão de você se expor, você compartilhar conhecimento também pode lhe ajudar a vender seu produto, seu serviço. Não tem nada de errado nisso. Mas quando você faz de coração, quando você se entrega para essa prática, e essa prática te retorna esses feedbacks, cara, tem preço, não tem preço. Assim, às vezes eu recebo uns assim, compartilho às vezes nos meus stories, porque sem identificar, né, não coloco, né, porque eu não pedi autorização, né, então não é o correto. Sim. Mas eu coloco assim, mostrando para as pessoas como é um combustível interessantíssimo. Agora, a gente não faz só por isso, a gente faz porque gosta. Isso é a consequência positiva de tudo isso. Isso é muito importante. Então, assim, esse sentimento de gratidão, esse sentimento de ida e vida, né, quando você começa a compartilhar o conhecimento, ele é muito interessante. Então,
voltando, esse conhecimento, só por compartilhar também não é interessante, tá? Como a gente mesmo falou. Eu vou compartilhar aqui uma notícia, eu nem li a notícia. A pessoa vem de lá para cá, te pergunta, aí você, não sei. Então, como eu falei, é clichê, não tem consistência, é raso. As pessoas notam. Com o tempo, isso vai cair por terra. Então, assim, é claro que a gente está num processo de evolução, mas se permanecer, a turma vai entender, a turma na internet não perdoa, e isso é bom. Então, tem que ter essa consistência. E as pessoas sabem quando a coisa é original. Isso é que é a sacada. As pessoas sabem quando a pessoa ajuda porque gosta, as pessoas entendem, né? Tem identidade, exatamente. Então essa gratidão é que move, cara. Então a gente já está vivendo Tudo bem que, assim, a gente entende que a gentileza, você ajudar o próximo, às vezes está muito voltado ali para doações, né? E, de certa forma, tem o seu peso e sua importância. Mas existem diversos exemplos na internet, no LinkedIn, no Instagram, corrente da gentileza, corrente do bem, pessoas que estão desempregadas. Aí, o que acontece? Não que a gente quer impor que as pessoas venham a compartilhar, a gente está mostrando aqui a importância de tudo isso. Sim. Mas, às vezes, muitas vezes, a pessoa fica ali mergulhada no emprego, mergulhada no seu mundo. E aí, o que acontece? Por qualquer motivo, tá, e nós todos estamos expostos a isso, por qualquer motivo, a pessoa foi demitida. Né? O que é que ela faz? A primeira coisa que ela faz, Leandro? Claro, a tristeza, além da tristeza e tudo, vai procurar os amigos que há 10 anos não falam. Aí manda mensagem no LinkedIn, aí diz, você tem alguma coisa para mim? Você tem alguma vaga para mim? Isso é um exemplo apenas. Tá? Então, assim, é importantíssimo você não esperar esse momento. Então, é importantíssimo você sempre estar interagindo. O compartilhar conhecimento perpassa pela plantinha lá da rede de contatos que você tem que regar diariamente. Então, por exemplo, eu consigo ter... outra dica lá que eu peguei do Murilo Gun também, que é eleja seus curadores. Então, eu elegi uns curadores, então tem uma Forbes Brasil, eu tenho a Exame, eu tenho o Consumidor Moderno. Então, todo santo dia de manhã, todo santo dia. Às vezes eu me dou uma folga no sábado, mas às vezes até domingo também eu faço. Então, mas eu faço isso por obrigação? Não. Porque eu quero me inteirar. Eu quero me inteirar das notícias, eu quero ver o que é que está rolando no mundo, no Brasil, nas discussões, fazer interligações. E aí eu pego e compartilho com o NASA News. Mas aquilo tudo é lido, tudo é filtrado por minha pessoa mesmo. Não existe uma equipe por trás. Às vezes tem gente que pergunta, você tem uma equipe por trás que faz? Não, sou eu mesmo. Sento ali de manhã cedo, acorda 4h30, 5 horas e vai tocando o barco. Né? E é prazeroso, cara. Porque você às vezes compartilha vagas, você compartilha tudo. Então, assim, é uma troca. Né? É uma via de mão dupla, como eu mesmo falei. Então, essa gratidão de pessoas virem a agradecer, virem se vocês pudessem experimentar isso da forma que vocês acharem que é interessante, né? A gente está falando de conhecimento compartilhado, mas o conhecimento compartilhado vamos entender como um exemplo, mas aí você vai buscar o que é que você realmente dá prazer, e aí você vai entender de fato a magia que tem em tudo isso, principalmente relacionado a essa gratidão mútua aí entre os seres humanos. O Marlon está falando aí que você não dorme. 6 da manhã você já está compartilhando aí notícias, né? Os assuntos, mas é que nem você falou, né? Quando é um prazer, você acorda, sai da cama. O Marlon está falando também, mas ele ontem foi dormir, por exemplo, 2 horas da manhã ou mais também, a gente trabalhando aqui na Expert Meta. NASA, gratidão por compartilhar o seu conhecimento com a gente, tá? Teria muito mais assunto aqui, ficaria muito mais tempo aqui conversando com você. Aliás, já faço o convite para retornar aqui à nossa casa, tá? Será um prazer. Vai ser um prazer receber, conversar com você. O pessoal aí, eu aposto que gostou, o pessoal interagiu bastante. Desculpe se não deu para ler todos os comentários, mas a Michelle falando o amor por compartilhar. Muito legal. E é isso, gente. Vamos compartilhar o combinado, vamos compartilhar saindo aqui da live, vamos compartilhar uma gentileza com um amigo, a primeira pessoa que vier na cabeça, mas o NASA não pode sair dessa live sem dar
a vitamina de abacate, a famosa vitamina de abacate para o pessoal, Nasa. Você pega um abacate que esteja aí maduro, né? O maduro é aquele que não está muito fofo, né? Ele está mais ou menos fofo. Assim, e o abacate, gente, assim, é uma fruta top, viu? Uma gordura boa, uma gordura boa. Então, assim, você pega uma colher de sopa, 4 colheres de sopa, coloca no mixer, né? Coloca 100 ml de água e aí você coloca 2 colheres de sopa de leite em pó. Eu coloco assim, né? Se você quiser colocar o leite líquido, você fica à vontade. E aí cabe a cada um, né? Tem gente que bota um açúcar, tem gente que bota um adoçante, bota mel, né? Seria um bom substituto do açúcar, né? E aí bate no mixer, ó, bota pra dentro e vai. Tá Seu dia será diferente. Tá faltando um canal de culinária seu, hein, Nasa? Mas é bom, cara, é bom. A cara de pau aqui do Carioca, fazendo Nasa, passando a receita aqui na live. Mas, Nasa, muito obrigado, beleza. Tá? Foi só para divertir. Você é uma... Não vou cansar de dizer uma referência aí para compartilhar conhecimento. Muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento. Aposto que todo mundo vai sair dessa live aqui com uma motivação a mais, né? Pensar, vai pelo menos tirar um tempinho para pensar, porque é importante, né? A gente ter a sabedoria para buscar o conhecimento, né? E passar o conhecimento adiante, né? E a humildade de saber que nunca sabe de tudo e que não é o dono da verdade, né? Você está sempre aprendendo. Exatamente, a gente voltar a ser como criança, né? Ver criança, é humilde e pergunta tudo, né? Criança pergunta tudo. Quando a gente fica mais velho, a gente fica mais besta, né? Para de perguntar, acha que entende de tudo. O Murilo Gun fala muito sobre isso, né? Isso. Ó, minha mãe está falando aqui que gostou da receita, hein? Opa! Legal. E aí exercitar a curiosidade, né? Que a gente pouco explorou aqui, mas arrematamos aí o final com essa palavra, curiosidade. Sejam curiosos. Sejam curiosos. Leiam de tudo. Não somente a matéria do seu trabalho, do seu emprego, mas tudo que você achar interessante. Elejam seus curadores para você ler todo o santo dia. E o que você achar interessante, você compartilhar para sua rede. Show? Beleza, Nasa. Muito obrigado, tá? Tudo de bom aí. Manda um beijo aí para a família. Muito obrigado mesmo, hein? Um ótimo final de semana aí para vocês. Obrigado. Agradecer aí novamente o convite. Para mim é uma grande honra. Show. E muito sucesso no evento, Expert Meta. Isso é só o começo. Obrigado, Nasa. Valeu, pessoal. Grande abraço e obrigado aí pela audiência de todos, disponibilidade. Tchau. Fala, pessoal. Então, live sensacional com o Nasa. Nasa, muito obrigado, né? Amanhã a gente retorna com mais uma live, né? Amanhã a gente vai receber o Lucas Trindade, né, que vai falar sobre vendas, né? Agora, se você acha que se por acaso você não é um vendedor, eu aconselho você a assistir essa live, porque todo mundo tem que saber, não só compartilhar conhecimento, mas também vender. Então, não percam a live de amanhã, que vai estar sensacional também. Galera que curtiu, muito obrigado. Pessoal que está aqui no Meta pela primeira vez, sejam todos bem-vindos. E como o Nasa falou, vamos compartilhar conhecimento. Um beijo, galera. Tchau!